Bom dia a todos, uma boa segunda-feira para todos nós. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo Ziegler, sou professor e mentor de carreiras policiais, especificamente para a carreira de oficial da Polícia Militar. Já tem 2 anos que eu trabalho em uma mentoria exclusiva para esse cargo. Então, é um trabalho que nós desenvolvemos ali desde os primeiros rumores do concurso para oficial da PMDF. A bem da verdade, tem 8 anos que eu trabalho no mundo dos concursos públicos. Fui o primeiro colocado do último concurso para oficial da PMDF. Desde esse momento, então, abriu-se portas ali para desenvolver esse tipo de atividade. Então, já ministrei aulas em cursos presenciais, cursos online, né, em diversos cursos. E de 2 anos para cá, eu montei a minha própria mentoria e decidi restringir essa preparação para oficial da Polícia Militar. Por que isso? Porque eu sou só um, né? Mas também porque entendo que quando a gente especializa a nossa preparação, eu me debruço sobre os temas e as provas de oficial da PM, eu acabo entregando um serviço mais próximo daquilo que eu gostaria de receber quando eu me preparei para a prova de oficial da Polícia Militar. Então, nós desenvolvemos esse trabalho e temos aí o nosso curso de questões discursivas desde o ano passado. Toda segunda-feira é um curso gratuito. Então, professor, não consigo. Cada um tem uma realidade financeira. Mas se toda segunda-feira, desde das 7 horas da manhã, a pessoa está presente aqui, ela tem acesso ao curso, tem acesso aí às aulas e às correções das questões, que são questões de oficial da Polícia Militar, que já fizemos praticamente todas ali recentes, ou questões que a gente adapta, né, de bancas, ou então questões originais também. Essa questão de hoje, certo? É uma questão que eu adaptei de uma prova do CESP de 2018 para a carreira de agente escrivão. E aí, desde o edital do CFO da PMDF, a gente tem trabalhado temas de questões discursivas próximo daquilo que o Sebrasp tem cobrando, fazendo algumas adaptações, colocando alguns elementos de direito penal militar, que é uma das nossas apostas ali do conhecimento específico que possa vir a ser cobrado na sua questão discursiva. Beleza? Então, essa é a questão que a gente vai resolver hoje. Daqui a pouquinho, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu sempre faço uma oração no começo das nossas aulas, pedindo a Deus que realmente abençoe a nossa aula, que seja um momento maravilhoso para todos nós, de engrandecimento intelectual, e que nós possamos dar graças a Ele, porque estamos aqui, Senhor, porque não estamos acamados, porque não estamos doentes, porque nós temos condições de assistir essa aula, nós temos condições de nos aperfeiçoar, e que o Senhor me use como esse instrumento, me ajude também a transmitir essas informações de maneira precisa, coerente, e os nossos alunos que estão aqui hoje tenham seu aprendizado revigorado. E todos que estão aqui, né, eu creio que estão em busca de algo melhor, busca de algo melhor para suas famílias, busca de algo melhor para si, e que eu possa ajudá-los nessa caminhada, nessa trajetória. É assim que eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, pessoal. Então vamos para a nossa questão, não é isso? Vamos lá. Questãozinha. Amém. Pessoal, só antes um detalhe, tá bom? Você que está aqui e não estava na última aula, fica ligado. Esse mês, daqui a umas 2 semanas mais ou menos, a gente vai lançar a nossa turma de simulados, que vai incluir o nosso curso completo de discursivas. Então, se você não entrou na mentoria, está em outras mentorias, está fazendo outro curso, mas não quer perder essa possibilidade de uma preparação específica para uma prova discursiva voltada para a carreira de oficial da Polícia Militar, não perca, certo? Essa oportunidade. Nós vamos lançar um curso, uma turma de simulados, simulados só com questões inéditas, ou seja, questões que vocês não fizeram em nenhum outro simulado, não fizeram no que concursos e questões e também o nosso curso completo discursiva. Você vai ter acesso às 40 questões que nós fizemos no ano passado
e também as questões que a gente vem fazendo ao longo desse ano, tá bom? Vai estar muito bom mesmo. Estou preparando algo especial para vocês para dar aquela formação completa, tá bom? Vamos começar. Tá, Rosário, a revisão, que é a revisão da questão das questões de criminologia, né? A gente vai fazer no encontro, tá bom? No encontro com os alunos da mentoria. Beleza? Não é isso que você tinha me lembrado? Eu vi ali no que você tinha me mandado. Depois que acabar aqui a nossa aula do nosso curso discursivas, a gente já vai emendar, a gente já vai emendar no encontro da mentoria, tá bom? Já vamos fazer um encontro dos alunos da mentoria. Também vou deixar aberta a reunião para quem quer conhecer como é que é o nosso trabalho e tudo mais, ou quiser continuar estudando, tá bom? Na manhã, fica à vontade, beleza? Aí depois eu sempre gravo as aulas e fica exclusivo ali para os nossos alunos da mentoria assistirem. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei, essa questão é uma questão do CESP para escrivão investigador de polícia da Polícia Civil do Maranhão. Eram outros princípios que estavam trabalhando aqui, mas era uma questão assim, irmão. Não tinha contextualização, historinha, meu irmão, texto inspirador, era mesmo, ou você sabia, era sobre princípios do direito penal, intranscendência, reserva legal, anterioridade e individualização da pena. Eu acho que eram esses princípios que era para discorrer. Então, você tem que se ligar, tá? Deixa eu abrir a capa do seu olho aqui, meu irmão. A tua prova do CFO, da PMDF, a tua questão discursiva, não vai ser um negócio minhas férias, não, tá, velho? Não vai ser um negócio genérico, discorra sobre o problema da violência doméstica no Brasil e tudo mais. Pode até ter um texto inspirador que fale sobre isso. Mas se não souber, certo? Se você não souber o que está pedindo ali em relação ao conhecimento específico que está no seu edital, vai cair na água na questão discursiva. Então você abre a capa do teu olho, beleza? Eu estou vendo aí alguns, né? Não, relaxa, a redação é muito fácil, é só você botar no modelo, no padrão. Meu amigo, se você não sabe o conteúdo, você pode fazer o melhor padrão, o melhor modelo. Não vai dar certo, cara. Entendeu? Então tem que estudar. Por isso que eu falo, a prova para oficial da Polícia Militar, certo? Não é um estudo raso, não é um estudo superficial. Por quê? Porque você, além das questões, né, na maioria das vezes, cobrarem o conteúdo de uma maneira um pouquinho mais profunda, além de ser um concurso com menos vagas, que exige de você mais disciplina, mais dedicação, na prova discursiva, você tem que saber o conteúdo, certo? Então, eu estou trazendo aqui uma prova para Polícia Civil do Maranhão, escrivão investigador. Se o camarada não soubesse o que que é princípio da transcendência da pena, e tal, meu irmão ia perder ponto, certo? E aqui cada pontinho é essencial para a tua preparação, beleza? Só que aí eu dei uma adaptada, né? Dei uma adaptada aqui para ficar mais legal, né? Para ficar um pouquinho mais difícil a sua prova, mas eu trouxe temas muito atuais, tá bom? Como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar uma aula básica aqui sobre cada um desses assuntos. Vocês vão anotando as coisas que eu vou falando para vocês anotarem ali. E depois a gente, vamos dizer assim, eu vou ditando, né, um texto aqui, mais ou menos, como é que a gente estruturar isso em parágrafos. Beleza? A gente tem feito dessa forma e eu acredito que tenha sido dinâmico e bem proveitoso para cada um de vocês. Então vamos conversar primeiro sobre o princípio da insignificância aqui no direito penal militar. Beleza? A questão é: discorra sobre o princípio da insignificância, acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo e suspensão condicional da pena, indicando qual é o conceito de cada um, a natureza jurídica e os seus objetivos e a possibilidade de aplicação em processo de competência da justiça militar. Beleza? Vamos começar com o princípio da insignificância. Beleza? O princípio da insignificância é um princípio que afasta a tipicidade material das condutas. Ou seja, uma conduta que, embora se adeque formalmente, né, a um tipo penal, ou seja, aquele comportamento humano, ele se identifica com alguma situação que a lei descreve como crime. Beleza? Perfeito. Todavia, como não afeta, certo, de maneira, vamos dizer assim, severa aquele bem jurídico, ele não, a conduta não tem aquele poder para abalar as estruturas daquele bem jurídico,
Diz a doutrina que será a doutrina e a jurisprudência que será afastada a tipicidade material, certo? Então, embora tenha tipicidade formal, em razão, e aí tem os nossos requisitos, né, do princípio da insignificância, a mínima ofensividade da conduta, ausência de reprovabilidade do comportamento, perdão, reduzido grau, eu sempre confundo, né? É o MARE, né? Isso. Eu sempre confundo eles aqui. Deixa eu pegar o meu bizuzinho aqui. A mínima ofensividade da conduta, ausência de reprovabilidade do comportamento, reduzido grau de, de, de lesão jurídica ou inexpressividade da lesão jurídica. Eu recomendo, né, que vocês decorem isso aí, certo? Pelo menos algumas palavras-chave para você colocar na sua redação, no seu texto, beleza? Se cai alguma coisa de princípio de significância, você vai ter que saber os requisitos, certo? Enfim, são palavras também que, na boa, né? Assim, você sabe que o pessoal do direito gosta de colocar falar muitas coisas, mesma coisa de jeitos diferentes, né? Mas são todas expressões que dão esse sentido que eu falei para vocês, em que embora exista uma lesão no bem jurídico, isso não ocorre de maneira aviltante, não ocorre de maneira tão severa a fim de merecer uma sanção penal, beleza? E aí afasta a tipicidade material. Tá, professor, ótimo, obrigado, isso eu já sabia. Eu quero saber se aplica no direito penal militar, porque é isso que a questão está pedindo. Vamos lá. Você tem uma súmula, anota o número dessa súmula aí, acho que é a súmula 14 do STM, certo? Você tem uma súmula 14 do STM que fala que não se aplica o princípio da insignificância no crime de porte para consumo pessoal de droga, beleza? Onde que está esse crime no Código Penal Militar? Anota aí, você dá uma revisada aí. Súmula 14 do STM e artigo 290 do Código Penal Militar. Tranquilo? E já faz mais uma anotação aí. Pergunto a vocês. Nós sabemos que o STF descriminalizou o porte para consumo pessoal da maconha, não é isso? Tornou isso uma infração administrativa. Pergunto, isso teve reflexo no direito penal militar? Se o soldado lá, o militar, for pego com uma pequena porção de maconha dentro de uma unidade militar, ele vai ser absolvido porque vai se configurar apenas uma infração administrativa ou subsiste ainda o artigo 290? Pois é, o STF não falou nada sobre afastar, certo? A tipicidade do crime do 290 do Código Penal Militar. Então, se mantém, certo? Criminalizado. Beleza? Então, isso é outra coisa, meu. Quem nunca assistiu aula com a gente aqui, às vezes a aula fica meio maluca, assim, pô, o professor tá falando de princípio da insignificância, agora ele já tá falando de drogas, porque eu procuro em cada tema, certo? Explorar o maior número de assuntos possíveis para fortalecer a revisão de vocês, para vocês fazerem as anotações de vocês e, enfim, aperfeiçoar o conhecimento de vocês, tá bom? Então, o princípio da insignificância, certo? Ele não se aplica nos, por súmula, tá? Nos crimes da administração pública e no direito penal militar não se aplica em relação ao crime de porte de droga para consumo pessoal e a doutrina, certo? E a jurisprudência do STM não aplica o princípio da insignificância. Bom, não aplica o princípio da insignificância. Perfeito? Essa é a posição que você vai levar para a prova. O princípio da insignificância não é aplicado, tá, no direito penal militar. A súmula, inclusive, né, o que eu escreveria? A súmula, inclusive, que afasta esse princípio no crime de porte de drogas, né, de substância entorpecente para consumo pessoal. Beleza? Eu só quero que vocês façam um detalhe, um OBS. Existem alguns crimes no Código Penal Militar que o juiz pode deixar de considerar a conduta típica para considerá-la como infração administrativa. Perfeito? Então, existem alguns crimes no direito penal militar que o juiz pode afastar a tipicidade formal e material para tornar a conduta como uma infração administrativa, uma infração disciplinar. Vocês podem me citar alguns deles? Vocês que estão estudando aí?
Já falou aqui, lesão levíssima, o furto de pequeno valor, esses são os mais conhecidos. Tem um cheque sem fundo também. Os crimes, tá? Olha o J pedindo. Atro. Isso, do cheque sem fundo. E olha só que interessante, tá, pessoal? Essa questão do cheque sem fundo é um crime contra a administração militar. Ele tá, ele tá como é que fala? Tá topograficamente localizado na questão dos crimes contra a administração militar. Então, voltando aqui, que nosso amigo J falou, professor, pode repetir? Então, anota aí, OBS. Existem crimes no Código Penal Militar em que é possível o juiz afastar a tipicidade e considerar como infração disciplinar. Temos ali a lesão levíssima, artigo 240, parágrafo 6º. Então, uma lesão corporal. Soldado saiu na porrada ali, estão no acampamento. Quem serviu o exército sabe, né? Como é que acontece lá. Tá no alojamento, começa aquele bullying pesado lá, um com o outro. Aí o soldado vai lá e sai na porrada com o outro, mas só dá uns arranhãozinhos um no outro, né? Pode considerar ali lesão levíssima e ficar no âmbito disciplinar. O juiz afasta a aplicação da lei penal. O furto de pequeno valor, certo? O furto de pequeno valor. Crimes, né? Receptação, crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça de pequeno valor, também tem essa possibilidade, inclusive nesse crime do cheque sem fundo, né? Que no Código Penal é uma modalidade de estelionato, e aqui no Código Penal Militar trata-se de um crime ali que está localizado nos crimes contra a administração militar. Beleza? Então, só faz esse adendo que, assim, embora, né, no a jurisprudência afaste a possibilidade do princípio da insignificância nos crimes militares, por quê? Isso é importante. A ideia do princípio da insignificância é que ele viola, ele se aplica em crimes que violam bens jurídicos disponíveis, geralmente patrimônio, certo? Então, assim, como o sujeito pode dispor do patrimônio e a lesão não foi tão significante, o Estado fala, olha, não vou aplicar o direito penal aqui não, tá bom? Certo? Essa é a ideia. Só que no direito penal militar, todo crime, embora, certo? Embora ele tutele o patrimônio, embora ele tutele bens jurídicos disponíveis, a hierarquia e disciplina está sempre como pano de fundo, como um princípio que é sempre violado. E a hierarquia e disciplina, que é o fundamento das instituições militares, ela não é um bem jurídico disponível. Então, como a hierarquia e disciplina não são bens jurídicos disponíveis, qualquer ofensa, certo? Qualquer ofensa a, a, aos seus fundamentos, qualquer crime, na verdade, que ainda que não ofenda diretamente a hierarquia e disciplina, ele respinga, né, vamos dizer assim, ele indiretamente arranha a hierarquia e disciplina e isso não pode ser desconsiderado. Então, isso é um dos fundamentos da inaplicabilidade do princípio de insignificância. Tá bom? Dano também, certo? Dano também. Então, assim, é, você tem alguns casos, certo? Você tem alguns casos em que afasta a tipicidade formal e material, mas não fica impune, certo? Vai ser tratado na esfera disciplinar. Então você tem essa ligeira diferença do direito penal comum com o direito penal militar sobre o princípio da insignificância. A gente sabe, né, no direito penal comum, que embora tenha uma súmula do STJ que fale, ó, não se aplica o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. Só que aí você vai ter decisões do próprio STJ falando, não, mas no contrabando de cigarro, até 1.000 maços, é possível aplicar o princípio da insignificância. Nos crimes tributários, até o limite em que não é ajuizada, né, uma ação para. Paz, calma, me fugiu o termo aqui. Até um limite em que a Procuradoria, né, da Fazenda Nacional não ajuiza ações, certo? De execução fiscal, o crime tributário também fica. Aplica-se, né, o princípio afasta a tipicidade do crime tributário. Beleza? Crime tributário não cai para vocês, mas só para vocês saberem que, assim, que existem hipóteses, né, de princípio de aplicação do princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. Mas, presta atenção, isso aqui a gente está fazendo um exercício especulativo de uma prova discursiva. Tá? Para prova objetiva, cara, você vai na fé, velho. Tá? Se perguntar lá, não cabe princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. Cara, verdadeiro na prova objetiva. Não fica
Não, mas tem uma exceção e tudo mais. Não, cara, o cara tá cobrando ali a literalidade da súmula, velho. Certo? Não viaja, não viaja. Bom? Boa, Márcio, botou aí. O Matheus perguntou do contrabando, foi justamente a regra do contrabando não, mas, né, tem a questão do maço de cigarro, né, que não é descaminho, é contrabando. Beleza? 1.000 maços. É cigarro demais, moço. PCC ficou felizão com essa decisão. Beleza? Não posso. Rapaz, eu tenho que tomar cuidado com essas aulas gravadas aqui, porque tem que tomar cuidado para não criticar indevidamente decisões de tribunais superiores, né? Hoje está um perigo isso aí, cara. Você pode até falar em termos jurídicos, né? Dizer que a decisão é teratológica, não tem fundamento, mas as pessoas ficam ofendidas, né? Você discordar de uma decisão judicial, meu Deus, é pânico, né? Enfim. Então, vamos supor que um Supremo Tribunal, um Superior Tribunal da Eslovênia, né? Decida, beleza? Ai, ai. Beleza, passamos aqui o princípio de significância. Fizeram as anotações devidas aí? Então, só para sistematizar, anotações aí do princípio de significância que vocês têm que fazer. Em regra, não se aplica no direito penal militar. Por quê? Porque todo crime militar, ainda que ofenda diretamente bens disponíveis, certo? Patrimônio, sempre, né, vai ter uma ofensa à hierarquia e disciplina, que é fundamento das Forças Armadas, das Forças Militares. Então, por razão, e não são bens jurídicos disponíveis. Em razão disso, não é possível aplicar o princípio de significância. Além disso, o STM tem súmula que impede a aplicação do princípio de significância nos crimes de porte para consumo pessoal de maconha. E aí a gente fez as anotações de revisão, lembrando que o artigo 290 do Código Penal Militar ainda mantém a criminalização do porte para consumo pessoal de maconha, porque a decisão do STF não tratou, né, de descriminalizar no âmbito do direito penal militar. Falamos também sobre alguns crimes militares que, embora exista ali a previsão legal, né, de crimes de ser criminalizado, admite a possibilidade do juiz considerar como infração disciplinar. Ou seja, seria uma forma, né, de aplicar uma hipótese de afastar a tipicidade, mas mantém a punição por uma infração disciplinar. Beleza? Então, uma ideia parecida com o princípio da insignificância, mas não é a mesma coisa, tá? Reforçamos também que resposta segura para a prova objetiva é que não se aplica o princípio da insignificância no direito penal militar. Ponto. Tá bom? Então, superamos aqui o princípio da insignificância. Alguma dúvida além disso? Natureza jurídica do princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade material. Uma causa de exclusão da tipicidade material. Beleza? O objetivo é evitar, ou pode fazer assim, é um desdobramento do princípio da intervenção mínima do direito penal, ou uma forma de evitar que o direito penal se ocupe de condutas irrelevantes, certo? Aqui eu podia fazer falar aqui para vocês durante uma hora aqui, do brocado latino, que o pretor não deveria se preocupar com situações é, irrelevantes lá do direito romano, que era aplicado inicialmente no direito civil, e tal, mas aqui não é o caso, tá? Isso é um pouquinho objetivo aqui, tá bom? Safa aí, Ana? Sim, MJ, pode dizer que tem relação com o princípio da lesividade, né? O princípio da lesividade é aquele que vai nos dizer que só é possível aplicar o direito penal se houver uma lesividade relevante aos seus bens jurídicos, tá bom? Depois a gente vai e escreve esse texto aí, bacana. Vamos passar para isso aqui? Acordo de não persecução penal, certo? Acordo de não persecução penal. Então, o acordo de não persecução penal, ele está previsto lá no artigo 28A.
do Código de Processo Penal. E lá no 28A, ele cita expressamente as hipóteses que ele não é aplicado. Beleza? Pergunto a vocês, se cair numa prova objetiva. O artigo 28A do Código de Processo Penal afasta a possibilidade de aplicação desse instituto nos processos de competência da Justiça Militar ou nos crimes militares. Verdadeiro ou falso? Muito bom, Maria Júlia. Falso, né? Não é lá no Código de Processo Penal comum, no 28A, ele fala, não se aplica nos processos, nos crimes contra a violência doméstica contra a mulher, crimes que têm violência ou grave ameaça, crimes que a pena mínima ultrapassa 4 anos, mas não fala nada que não é aplicável na Justiça Militar. Beleza? Que não é aplicável na Justiça Militar. Ah, então, professor, se aplica na Justiça Militar. Bom, aí é que é o pulo do gato, né? Quando você vai lá no Código de Processo Penal Militar, lá no artigo 3º, ele fala sobre a possibilidade de suprimento de casos omissos, certo? Ou seja, eu tenho uma circunstância aqui, num processo penal militar, né, um processamento de julgamento de um crime militar, só que eu não tenho, né, as ferramentas necessárias ou não tenho esse instituto no Código de Processo Penal Militar. Eu posso aplicar? É uma possibilidade, né, no Código de Processo Penal Militar, no artigo 3º, de suprimento de casos omissos, desde que não fira a índole do processo penal militar, certo? Não fira a índole do processo penal militar. Ok. Então, o senhor ainda não respondeu a pergunta, professor, se aplica ou não se aplica. Então, eu vou falar para vocês, de maneira clara e objetiva, como que vocês vão responder numa prova objetiva e como que vocês responderiam nessa questão aqui, numa prova discursiva. Numa prova objetiva, vocês vão falar que não se aplica, certo? Deixa eu pegar um número da súmula aqui, acho que é 18. Confirma para mim, súmula 18 do STM, que fala sobre a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar. Eu não escalei um xerife hoje, né? Cadê o Diógenes? Diógenes já foi xerife, já, tem que ser outro. Eu sempre pego um aluno nosso aqui, Márcio. Pronto, Márcio. Pesquisa para mim se é a súmula 18 aí do STM realmente que o STM afasta a aplicação do ANPP na Justiça Militar. Beleza? No caso da Justiça Militar da União. Presta atenção, já anota aí, observação. Observação. STM não é instância recursal de Justiça Militar Estadual. Tá? STM não julga recurso de Justiça Militar Estadual. Então, a súmula do STM ela se aplica na Justiça Militar da União. É lógico que ela tem um poder persuasivo, né, nas decisões de Justiça Militar Estadual. Tranquilo? Súmula 18. Perfeito. Obrigado, Márcio. Ok? Então, para a prova objetiva, pessoal, não viaja. Mas, professor, eu li num post do Instagram que o STF aplica o ANPP na Justiça Militar. Cara, cuidado, velho. Tá? Eu falo isso com muita segurança. Não só para a prova, cara. Eu ministro instruções também, né, na Polícia Militar, na área de ensino da Polícia Militar, e vejo muita gente boa, cara, muita gente que sabe do direito, mas que se emprenha por leitura de post de Instagram, cara, de ler a ementa, ler uma frase da ementa e falar, ah, então é isso. A pessoa não entra, não se debruça para ler o julgado, para interpretar de acordo com a lei, de entender que aquilo é um caso concreto, de entender que tem decisões que são vinculativas, né? Uma decisão em sede de recurso extraordinário com repercussão geral no STF, beleza, ela vai se aplicar a todos os órgãos do Poder Judiciário. Agora, uma decisão da quinta, da sexta turma do STJ, não, é uma decisão persuasiva, né? Ela pode ser utilizada como fundamento para outras decisões judiciais. Então, a pessoa tem que ter essa noção. E para fim de prova, pessoal, a posição mais segura é essa, né? Que vocês devem levar. Não se aplica NPP na Justiça Militar. Ponto. Tá bom? Por quê? Ah, mas professor, eu lembro que o STF aplicou. Aí, se o enunciado trouxer para você, né, dizendo, de acordo com o STF, existe uma possibilidade de aplicação do NPP, certo? Nos crimes praticados por civis.
aí sim você muda a sua resposta lá na prova objetiva. Mas o mais seguro é você ir para aquilo que está simulado, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho dessa decisão do STF. Quando o STF decidiu sobre essa possibilidade de NPP, foi um crime praticado por um civil, eu acho que foi um ingresso clandestino no, lá em Alagoas, os camaradas entraram lá numa área militar, uma coisa foi desse tipo, o caso concreto. Então foi algo muito excepcional, certo? Muito excepcional. E não foi o pleno do STF, foi turmas, né? Salvo engano, segunda turma do STF que adotou essa possibilidade. Então, assim, não é algo geral. Então, como que nós responderíamos aqui na prova discursiva? O acordo de não persecução penal, ele tem a natureza jurídica, certo? De um negócio jurídico processual. Negócio jurídico processual que impede a deflagração de um processo penal, cujo objetivo é a não deflagração de uma ação penal, de um processo penal, desde que atenda os requisitos legais. O Código de Processo Penal Militar não possui essa previsão. Não possui essa previsão. O Código de Processo Penal Comum não veda, né, não coloca expressamente uma vedação de aplicação do ANPP na Justiça Militar. Todavia, existe uma súmula no STM que impede essa aplicação na Justiça Militar da União. Embora, embora o STF tenha uma decisão admitindo a possibilidade do ANPP em crimes praticados por civis no âmbito da Justiça Militar da União. O tema é controverso no âmbito da Justiça Militar Estadual e a doutrina majoritária entende que o ANPP desfigura, né, ou fere a índole do processo penal militar, que não seria compatível com o processo penal militar por conta dos princípios, né, basilares da hierarquia e disciplina. E por que que eu falo isso, cara? Porque se você admite o NPP, né, no direito penal militar, você admitiria o NPP para alguns crimes, se você só adotar o critério da pena mínima e tudo mais, alguns crimes que sequer admitem, sei lá, suspensão condicional da pena. Você admitiria o NPP para crimes que, por exemplo, conduzem à indignidade ou oficialato, certo? Ou seja, você tem uma pena acessória mais grave, mas não poderia deflagrar um processo penal. Então a doutrina é muito coerente nesse ponto. Fala, cara, se eu admito o NPP para determinados, adoto ele livremente aqui no direito penal militar, né, eu vou criar uma incoerência, né, do sistema. Né? Por isso que a doutrina majoritariamente entende que fere a índole do processo penal. É lógico que você vai ter outras argumentações, né? É, Então, crimes relacionados à licitação, por exemplo, fraude à licitação, crimes contra a administração pública. Cara, se o cara faz NPP, ele consegue recuperar aquele valor, né, de imediato, ali antes, a investigação já derrubou, já sabe onde estão as contas, já sequestrou os valores, já está tudo, meu irmão, tudo organizado ali. Não, vamos esperar um processo de 6 anos para transitar em julgado, para conseguir, no efeito da condenação, o cara reparar o dano. Ou vamos matar essa guerra aqui agora, né? Ó, filho, já a gente já sabe de tudo, você caiu, mas se você pagar tudo aqui que está devendo, tal, tudo mais, reparar o dano, a gente não deflagra ação penal. Então pode ter tem esse lado também, lado prático, né? Isso foi falado pelo próprio Cícero Coimbra Neves, né? Em um congresso de direito militar, né, que eu participei aqui na Marinha do Brasil no ano passado. Então, tem esse aspecto também. Mas, né, eu sugiro que para a prova objetiva vocês vão com esse posicionamento do STM, a não ser que ele cite a exceção do STF, e na prova você aborde dessa forma, certo? Aborde dessa forma que a gente acabou de descrever. Tranquilo? Pessoal, tranquilo quanto a NPP? Boa, Maria, mas aí
você falou, daria a possibilidade para possível aplicação, só que ele faz uma vírgula, não é, Maria? Ele fala, ó, é possível aplicar desde que não é, viole a índole do processo penal militar, algo nesse sentido, não é isso? Então a doutrina entende o seguinte, que viola a índole. Né? Por essas razões que eu estou falando assim, se eu admito o NPP no direito penal militar, eu estou admitindo um instituto, né, vamos dizer assim, despenalizador, um instituto que enfraquece a aplicação da lei penal, às vezes em crimes em que a pena acessória seria a incompatibilidade, a indignidade profissional, certo? Então, teria que ter mitigações, né? Teria que, de repente, eu aplico o NPP, mas não em crimes propriamente militares, enfim. Então, não daria para, a doutrina entende, não daria para aplicar a torta e a direita, né, o NPP, beleza? Concurseiro, a natureza jurídica seria mais correto mesmo, seria negócio jurídico processual, tá? Mas se você colocasse uma medida despenalizadora, eu não entendo despenalizadora porque. Não, pode colocar também. Não seria de todo errado, não. Né? Mas eu preferia essa caracterização, tá? Tô vendo os comentários só agora. Tem um inciso que diz sobre desfigurar o curso normal. Cara, ó, presta atenção. Cuidado, tá, Matheus? É desfigurar de plano os fundamentos da acusação. Então, leia, ó, dever de casa para vocês, tá bom? Leia o artigo 3º. O examinador ele gosta de fazer isso. Questão de lei seca, né? O cara vai lá, mistura uma coisa com outra, e você, caraca, eu já li isso aqui em algum lugar. Aí você marca verdadeiro. Tá bom, Matheus? Pré-processual. Boa, boa, Maria. Negócio jurídico pré-processual. Perfeito. Obrigado. Eu falei processual, né? Obrigado. Meus alunos são top demais, velho. Eles que me ajudam a dar aula aqui. Às vezes eu esqueço um trem, eles falam, né? Teve um dia que eu falei um negocinho errado lá de filme de ontem. Não, professor, tá errado. Esse aqui, rapaz, é isso mesmo, né? É por isso que é bom demais ter vocês aqui no nosso time. Ai, ai. Vamos lá. Boa, Matheus. Não, tranquilo isso aí. Vamos lá. Próximo. Próximo. Essa é mole, né? Suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo, né, trata-se, sim, de um instituto trazido pela Lei 9.099, uma medida despenalizadora, uma medida que se aplica nos crimes de menor potencial ofensivo? Não. Nos crimes em que a pena mínima, certo, não ultrapassa 1 ano. Então, esse instituto, né, tem esse condão. Como é que a gente responderia aqui, cara, para ser tranquilo? Artigo 90-A da Lei 9.099, em que os institutos despenalizadores da Lei 9.099 não se aplicam na Justiça Militar. Então, seria a resposta mais tranquila para nós em relação à suspensão condicional do processo, tá bom? Por fim, a suspensão condicional da pena. É semelhante, né, só que não é de negócio jurídico pré-processual, Maria. Eu aqui seria mais seguro falando medida despenalizadora prevista na Lei 9.099. Eu responderia dessa forma, certo? Porque, por exemplo, a suspensão condicional do processo, ela não exige a confissão do crime. Então, ela não tem essa característica ali, certo? O artigo é 90-A. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês escreveram essa redação antes de vir para a aula, né? Se não escreveram, vocês estão errados, tá bom? Mandei a questão no sábado. Eu espero que vocês não tenham ficado domingo indo em churrasco, frevo. Ah, não, eu vou dar uma relaxada no lago, professor. Quero passar a tarde no lago, ver o pôr do sol, andar de stand-up.
e ficar de boa, não. No máximo, meu filho, é uma horinha de corrida ali no parque, ali, só para você manter a preparação pro TAF e voltar no papiro, tá? Beleza? Fazer as redações e tudo mais. Ah, é. Tá certo, Maria. Vai corrigindo aí. Foi descansativo. Bruno, ficou gigante. Eu ia falar isso para vocês, cara. A questão, como foi adaptada, eu botei mais elementos, mas era para o quê? Para a gente melhorar a nossa revisão. Provavelmente na sua prova vai vir um pouquinho mais. Talvez o tema venha só sobre NPP, ele pegue só um instituto, assim, não seria tão grande. Vamos lá, suspensão condicional da pena. Esse sim é um instituto que tem possibilidade de aplicação, né, nos processos contra crimes militares. Só cuidado, tá, pessoal? Suspensão condicional da pena, diferente ali da suspensão condicional do processo, do acordo de não persecução penal, ele é um instituto que vai se aplicar, certo? Ele vai se aplicar no final do processo. Como assim? A decisão transitou em julgado, não admite mais recurso. Todavia, a condenação pelo crime militar foi por uma pena inferior a 2 anos. Nesse caso, o juiz pode, analisando as condições do acusado, né, a culpabilidade, a natureza do crime, ele pode falar o seguinte: olha, ok, você foi condenado, mas eu vou suspender condicionalmente, desde que você cumpra alguns requisitos, a execução dessa pena, certo? Você não vai cumprir essa pena. Tudo bem? Essa é a ideia do SUSI penal, da suspensão condicional da pena, que tem aplicação no direito penal militar. Você tem os requisitos objetivos, né? Se for é, um crime apenado com reclusão, a suspensão pode durar de 3 a 5 anos. Se for um crime apenado com detenção, de 2 a 4 anos. Né? O Harley colocou aqui também o suci humanitário, ou seja, tem a possibilidade de suci humanitário agora no direito penal militar. Né? Então, o camarada não tem condição de saúde e tudo mais, ele também tem essa possibilidade de suspender de 4 a 6 anos. E aí se aplica para crimes em que a pena não, a condenação não ultrapassou 4 anos. Presta atenção que na suspensão condicional da pena é a pena em concreto, tá, pessoal? É o que ele efetivamente foi condenado, certo? Está no artigo 88 do Código Penal Militar. Ian. É o período de prova, exatamente. Está no 84, né? 88 é que eu vou falar agora aqui para vocês. Então, em regra, se aplica a suspensão condicional da pena no direito penal militar, salvo em tempos de paz, nos crimes de deserção. Aí ele coloca lá insubordinação, lá no 88, inciso segundo, né? Na insubordinação, ele reúne, é um título, é um capítulo que reúne uma série de crimes, certo? Então, recusa de obediência, o que mais? Também não se aplica, né, em crimes de incitamento, beleza? Então, tem alguns crimes, né, que não se aplicam à suspensão condicional da pena, crimes em tempo de paz, ainda que ele seja condenado a uma pena menor de 2 anos. Tranquilo? Insubmissão, que é o crime, né, do artigo 183, também. Não confunda, tá, o 183 com insubordinação. Beleza? Insubmissão é aquele crime do camarada que não foi convocado para o serviço militar e não se apresenta. O 166 também, né, Harley, não se aplica. Tranquilo? Então, assim, deu para revisar aqui os procedimentos? E subordinação ao gênero. Insubordinação é o gênero.
Mandem as dúvidas aí antes da gente fazer um modelo de texto. Cadê vocês? Natureza jurídica do suicídio da pena. Medida despenalizadora, pode colocar medida de política criminal para evitar o encarceramento, certo? Todos os dois teriam. Cara, nessa questão não, Ian. Eu acho que porque ele pede só a natureza jurídica e os objetivos, entende? Se ele perguntasse, deixa eu ver lá, deixa eu ler o 88 aqui que você pediu. Deixa eu abrir o meu Código Penal Militar aqui. Ele fala letra A, os crimes contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra o superior, contra o oficial de dia, desrespeito ao superior e insubordinação, né, que seria. O que acontece também, pessoal? Tem um detalhe aqui, né? O de subordinação é o gênero de vários crimes, né? E o de deserção. Aí depois, 160, salvo engano, diz respeito ao símbolo nacional, não é isso? 235 é o estupro. 291 é o receita ilegal, não é isso? Qual é a dúvida? Isso, Caio. Nossa resposta é somente a suspensão condicional da pena. Desrespeito ao superior se repete? Ah, porque ele é o 160, né? É, mas ele não deve ter sido um equívoco. Rapaz, você me apertou aqui, né, velho? O legislador deve ter vacilado lá na hora de fazer o código, né? Não tem nenhuma razão específica, não. Ou então, porque não pode mesmo, né? Não pode na linha A e não pode também na linha B, tá bom? Não tem uma razão. Ou eu não sei, né? Não, não, acho que não, cara. Tá? E lógico, né? Não aplica o SUSI no tempo de guerra, tá bom? Então, como é que ficaria a nossa redação aí, pessoal? Certo? Como é que ficaria a nossa redação? Eu tinha bolado uma aqui, eu, lógico, né? A ajuda aqui da nossa inteligência artificial, mas vai estar com base em tudo aquilo que a gente falou na aula aí. Então, em regra, né? Como é que eu começaria aqui o texto, né? Princípio da insignificância, acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo e suspensão condicional da pena são institutos, certo? São institutos jurídicos que visam mitigar ou impedir a aplicação de uma resposta penal, certo? Que visam impedir a aplicação de uma resposta penal. Aí você pode colocar fundamentos no princípio da proporcionalidade e da eficiência do direito penal. Todavia, na justiça militar, você tem limitações para a aplicação desses benefícios. Por quê? Porque os bens jurídicos tutelados pela justiça militar envolvem hierarquia e disciplina, que não são bens jurídicos disponíveis. Perfeito? E a gente pode começar lá.
Aí começa, princípio da insignificância, primeiro parágrafo. Então, primeira introdução, a gente fala de um aspecto geral, depois, para cada parágrafo, a gente fala de cada instituto, beleza? Princípio da insignificância, que tem, é, trata-se de uma causa supralegal, que afasta de não exclusão, de exclusão da tipicidade material, que afasta a possibilidade de aplicar a norma penal é, para condutas, vamos dizer assim, condutas que ofendem, né, de maneira irrelevante bens jurídicos. Aí você pode colocar o STM, certo? Não adota, não admite a aplicação do princípio da insignificância no direito penal militar, pode reforçar a questão da indisponibilidade da hierarquia da disciplina. Isso aí a gente encerra, é o nosso parágrafo do princípio da insignificância. Bom? O ANPP, mais uma vez, você pode botar o ANPP foi introduzido pelo pacote anticrime, tem natureza jurídica de negócio jurídico pré-processual, que visa a não deflagração de uma ação penal, tem por objetivo a não deflagração de uma ação penal, embora no Código Penal é, não mencione expressamente a impossibilidade de aplicar na justiça penal militar, no direito penal militar, entende-se, né, a maior parte da doutrina, que a sua aplicação fere a índole do processo penal, fere a índole do processo penal militar, em razão dos princípios da hierarquia da disciplina. É tipo um coringa, velho. Esse princípio da hierarquia da disciplina é um coringa para não aplicar, vamos dizer assim, os institutos despenalizadores ali do direito penal comum, certo? Você pode ir bem tranquilo com isso aí. E aí você pode citar a súmula do STM também, falar o STM veda, né, inclusive por súmula a possibilidade do NPP. E aí, para complementar os seus conhecimentos, falar, embora o STF tenha admitido, excepcionalmente, em crimes praticados por civis, no âmbito da Justiça Militar da União. Tranquilo? Depois a gente passa para a suspensão condicional do processo, que tem a possibilidade de ser aplicada também, né? Você pode botar uma medida despenalizadora introduzida pela Lei 9.099 dos Juizados Especiais Criminais, que não se aplica na Justiça Militar por força do artigo 90A dessa lei, que veda a aplicação desses institutos na Justiça Militar. Por fim, suspensão condicional da pena, você pode colocar que é admitido no direito penal militar. Trata-se de um instituto de política criminal, natureza jurídica, né, de um instituto de política criminal para evitar o encarceramento, ou uma medida despenalizadora também, você pode colocar, certo? É, você pode colocar que tem previsão legal no Código Penal Militar, todavia tem algumas restrições, não se aplicam em determinados crimes, né? Você pode botar de maneira geral. Cara, é difícil. Outra coisa, tá, pessoal? Presta atenção. Às vezes você não vai lembrar, né? Se você não lembra o artigo, não cita. Se você não lembra especificamente, assim, cara, não sei se cabe em tal crime, porque às vezes você lembra na hora de responder objetivo. Concorda comigo? Às vezes você, pô, bate o olho e fala, cara, eu lembro aqui de ter lido isso. Mas na hora de escrever você não lembra exatamente. Então, qual a minha sugestão, minha dica para vocês? Falem de maneira genérica, né? Sejam genéricos para não falar errado. Eu falo assim, a suspensão condicional da pena se aplica, é possível a aplicação no direito penal, pode falar do requisito mínimo, né, de maneira geral. Se as condenações não ultrapassarem a pena de 2 anos de pena privativa de liberdade, todavia, em alguns crimes não é possível a sua aplicação, crimes em tempo de guerra e em crimes em geral que ofendam a hierarquia e a disciplina, que ofendam a autoridade e a disciplina militar ou o serviço militar, como a deserção, por exemplo, certo? Então pode responder de maneira meio que genérica também, não estaria errado, tá bom? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Conseguiram escrever? Deu para desenrolar? Deu para, como é que fala? Desenferrujar? Eu sei, tá? Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade com a escrita, mas não tem como vocês melhorarem essa habilidade se vocês não treinarem. E não tem como vocês melhorarem essa habilidade se vocês não lerem, estudarem,
certo? Não tem como você escrever sobre algo que você nunca leu, ou leu poucas vezes, ou leu e não domina, tá bom? Então, eu exorto vocês a ficarem ligados sobre isso, tá? O nosso curso discursivo ele tem esse objetivo, de qualificar vocês para responder, certo? Uma gama variada de assuntos, uma gama variada de assuntos que podem cair na sua prova. Eu já fiz essa aposta, né? Eu falei, cara, eu acho que não é possível, galera. A gente já trabalhou aqui 45 temas ali de discursiva para a prova de oficial. Não é possível que o Sebrae vai conseguir colocar um tema que a gente sequer trabalhou. Eu acho que a gente vai. E prometo que não vou ficar me gabando, né? Na prova, quando sair o tema da redação. Eu acertei o tema da redação. Pô, eu falei, até a prova a gente vai ter falado quase 60 temas, né? Vai ficar feio, né? Já ia falar, oh, acertei. Pô, também, professor, você falou de tudo, pô. Mas eu acho que assim, a gente vai ter um treinamento muito forte, né, para essa fase. E não só isso, né, cara? Eu entendo que também esse treinamento te ajuda a responder as questões objetivas, ajuda nas revisões, como vocês escreveram aí. Tá bom? É isso que que o Matheus falou, cara. Tá dando um arcabouço jurídico para ajudar em outras questões. Obrigado, Bruna. Valeu, Lucas. Foi sensacional, mas não acabou, né? Pessoal, quem é aluno da mentoria, certo? Então, agora 8h08, dá uns 10 minutinhos, 8h20. 8h20 a gente volta. Eu solto o link, tá? Rosário, não esqueci de você, tá? O Rosário, só para até contextualizar para a galera aqui. Então, assim, como é que funciona lá os encontros da mentoria? A gente vai falar vai corrigir as questões da guia de revisão, né, da semana, as questões que vocês trouxeram. Questões que os alunos já mandaram aqui, que estão em dúvida em alguns gabaritos. O nosso simulado de legislação, cara, peço mil desculpas para vocês, tá? Cara, eu misturei o simulado com algumas questões que eu tinha do CFP e acabou vindo com um gabarito, muitas questões do gabarito errado, ou a questão era para marcar incorreta enfim, falhas ruins ali, desculpa. Então a gente vai. Porra, que eu coro não, na verdade eu errei, tá, Ian? E aí a gente vai corrigir esse simulado de legislação da PM, questões. E o Rosário tem isso também, né? Por que que eu falo assim, a mentoria é individualizada? Não, cara, assim, eu não pego na mãozinha de cada um dos meus alunos e falo, olha, filhinho, você tem que fazer isso e isso aqui. Porque eu parto do pressuposto que vocês estão se preparando para ser oficiais, vocês é que vão guiar outras pessoas, então não faz sentido eu infantilizar o processo de vocês. Isso é a minha visão, tá? Respeito quem faz de outra forma e tudo mais, né? Mas eu trabalho dessa forma. Mas as dúvidas são individualizadas. Então, por exemplo, o Rosário é um aluno que, pô, ele não vai conseguir assistir a aula da mentoria, mas ele pediu, pô, professor, eu estou precisando de uma revisão ali sobre as teorias criminológicas, né? Eu estou com dificuldade, estou errando as questões. Tem como você trabalhar isso no tema da aula? Tem, né? O que vocês pedirem e tiver no meu alcance, a gente faz. Então, Rosário, não esqueci de vocês, também vamos fazer uma revisão aí das teorias criminológicas. Tem uma última questão, acho, da última guia, é uma questão bem bacana para falar sobre isso. Então eu vou dar uma trabalhada nisso também e aí fica gravado para ele assistir depois, tá bom? Beleza? Como está a questão do curso discursivos, João? Aguarde, tá bom? Daqui uns 2, 3 semanas ali a gente deve estar lançando o nosso curso de discursivas junto com a turma de simulados, tá bom? Vai vir no valor muito bom, beleza? Vai vir no valor muito bom, muito acessível para todos, né? Eu sei que, cara, tem gente que não quis ficar comigo na mentoria, tá? Coração aqui dói ainda, espinho na carne, mas, enfim, tem gente que investiu em outras coisas, outros materiais, outros cursos, mas sabe, né, da qualidade e da qualidade da essencialidade, né, da necessidade realmente de ter uma preparação discursiva diferenciada, específica, e também da nossa turma de simulados, né? Nossa turma de simulado de pré-edital foi excelente. Então, questões de altíssimo nível, feedback foi muito bom. Então, a gente vai manter esse projeto para a turma de pós-edital e vai vir junto com o curso discursivo num preço bem acessível, João. Então, daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, a gente deve estar lançando. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, 8h20 a gente volta aí com o Encontro da Mentoria. Eu vou soltar um novo link. E aí, quem quiser participar também, fique à vontade. Bom, um abraço, fiquem com Deus e até daqui a pouco.